graças a Deus a gente não vai precisar correr atrás do placar dessa vez. É deixar tudo em campo. Atlético e Cruzeiro, 93 anos de rivalidade, ainda mais bela na paz, pela primeira vez sentida, vivida, sofrida, celebrada em uma decisão de Copa do Brasil. Por falta de acordo entre os clubes, o Cruzeiro abriu mão dos ingressos a que tinha direito, mas a torcida não abriu mão de apoiar o time na saída do ônibus para o Independência. Não tem jeito, é pinta, é pinta, é pinta. A confiança dos cruzeirenses também se espalhou pelos bares de Belo Horizonte. Ali tem 20 mil, no Mineirão vai ter 60. Zero! Os jogadores do Atlético também tiveram apoio ainda no ônibus. Galo campeão da Copa do Brasil! Quando chegaram ao estádio, foram recebidos com sons, luzes e 18 mil vozes. A força da torcida que foi usada pelo Atlético para conquistar viradas históricas contra o Corinthians e contra o Flamengo, desta vez foi usada para um propósito diferente. Em vez de reviravoltas, como nas quartas e na semifinal da Copa do Brasil, o apoio se transformou em vantagem para a partida de volta. Na primeira chance do Atlético, Luan teve agilidade e força para ganhar a disputa com Maicon. De Luan, do Atlético! O baixinho Luan, de cabeça e em posição de impedimento. Irregular. Jogada ajustada, mas Luan adiantado em relação à linha do penúltimo defensor. Gol irregular. Falaram que o gol estava impedido, né? Aí fica difícil, mesmo o árbitro errando. O importante é a gente não perder a nossa concentração. Vaias compunham a trilha sonora dos ataques do Cruzeiro, das tentativas de Marcelo Moreno e Ricardo Goulart. E o Ricardo Goulart chegou um pouco atrasado. O cruzamento de Marcos Rocha encontrou a ousadia de Carlos. O chute de Dátulo parou na agilidade de Fábio, no primeiro duelo entre eles. No segundo, outra defesa do goleiro do Cruzeiro. E o terceiro começou com a cobrança de lateral barra cruzamento de Marcos Rocha. Cobrar lateral aqui é mais fácil? É mais fácil, parece que tá mais perto do gol. Dátulo conversou muito com Carlos antes do jogo. No lance, eles só precisaram de um passe para se comunicar. De Carlos para Dátulo. Atlético 2, Cruzeiro 0. Gol visto de perto e muito comemorado por Diego Tardelli, que depois até consolou o Ricardo Goulart. O chute perigoso de fora da área foi o único lampejo de Everton Ribeiro. Ele e Ricardo Goulart, outro destaque do time, tiveram atuações apagadas. Foram substituídos por Júlio Batista e Dagoberto. Eles estavam na área no escanteio em que os cruzeirenses pediram pênalti de Dátulo. O toque existe na mão, mas a bola toca na mão do jogador. Consequentemente, tem esse fator surpresa. Ele não está bloqueando o cruzamento de uma bola que vem diretamente de um atacante do Cruzeiro. Fábio teve trabalho até o fim. Parou Diego Tardelli e Marcos Rocha. Ajudou a manter a confiança do time, que, curiosamente, precisa de um resultado que o Atlético já conseguiu 2 vezes nesta Copa do Brasil. Vencer por 3 gols de diferença para ser campeão pela 5ª vez. A gente tem totais condições de fazer um bom jogo, e pelo potencial, pela qualidade que a nossa equipe, acho que e o espírito de luta, né? A gente já mostrou isso, então não foi realmente o que a gente queria aqui hoje, mas temos totais condições para reverter esse placar no jogo do Mineirão. O Atlético conquista o título inédito mesmo se perder por 1 gol de diferença. E as viradas conquistadas pelo time agora ajudam a manter os pés no chão. É uma vantagem muito boa, mas sabemos que ainda a gente não conseguiu nada. O primeiro passo é uma conquista, mas a gente não pode se acomodar no resultado. Nós já provamos que esse placar é reversível. Então a gente não pode achar que está decidido. Atlético e Cruzeiro voltam a se encontrar no dia 26 de novembro. O Mineirão será o palco da grande decisão da Copa do Brasil, do capítulo mais importante de uma eterna rivalidade.
Muito boa tarde para todo mundo, bem-vindos ao Globo Esporte. Eu já começo hoje na ótima companhia do Bob Faria. Tudo bem, Bob? Tô beleza. Já vamos começar falando desse jogo, ó. 2-0 no dia 12 de novembro no Independência, no dia 26 de novembro no Mineirão. O Cruzeiro precisa vencer de quanto para ser campeão? Pelo menos 3 gols de diferença. 2-0 da pênalti. O Cruzeiro precisa vencer pelo menos por 3 gols de diferença. 3-0, 4-1, 5-2 e assim por diante. Colocou clarinho, tá certo? Entendemos. Então entendemos. Essa é isso a aí. regra. Fala. Agora, todo mundo aí tá falando muito aí do gol do Luan, que tava impedido, não tava impedido? Assim, foi um jogo muito disputado pela pressão que o Atlético conseguiu colocar e especialmente porque o Atlético cresceu fisicamente a partir do segundo tempo, né? 15 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro já não conseguia nem fazer a recomposição da sua defesa. Deixa eu mostrar aqui alguns lances muito legais. Coloca aqui pra gente ver. Primeiro, a gente vai ver que os gols nasceram em jogadas de lateral, todos os dois. Olha o primeiro, Marcos Rocha, aquela jogada de lateral lá na área, e aí no rebote, ele mesmo recebe para fazer o cruzamento e o Luan para aparecer ali e fazer o gol. A gente mostrou na transmissão, né, mostramos que o gol estava impedido, o nosso comentarista na oportunidade, Leonardo Gaciba, mostrou. E aí, mostrando de novo, olha, o espaço onde o Luan se movimenta. O que é importante nessa movimentação tática? O Luan estava ocupando o espaço do centroavante. E aí o lance do segundo gol. Mais uma vez o Marcos Rocha colocando a bola na área. Agora você vai ver o detalhe. O Marcos Rocha falou assim, parece que é mais perto, né? Mas não é. Só olha lá, são 27 metros de distância o arremesso dele, né? E depois o chute a 94 km por hora, o chute do Dátolo não dava. É um torpedo ali, né? Passou voando, ninguém nem viu a bola passando. Por que eu estou dizendo isso? O Marcos Rocha disse, no Independência é mais fácil, porque parece que é mais perto colocar essa bola na área. Não, o que muda é a referência do jogador, né? É a placa, é a distância para o alambrado. Está acostumado, né? Então as referências tornam mais fácil o arremesso. Mas o gramado do Independência tem a distância, tem um tamanho normal, padrão FIFA, então a distância é a mesma. 27 metros para colocar a bola com a mão é muito, mas é muito longe. A gente tem que ressaltar, claro, a vitória do Atlético, mas também falar do erro da arbitragem que... Poderia ter sido diferente essa história? É claro, porque a gente falou aqui da diferença de gols, né? Peso do gol na casa do adversário. Então, 1-0 é um resultado bem diferente de 2-0 numa decisão como essa. Um gol impedido, claro que muda um pouco essa dinâmica. Eu acho que a comissão de arbitragem, especialmente para esse segundo jogo, tem que tomar muito cuidado com a escala, tem que brifar muito bem, conversar muito bem com os bandeiras, porque é um erro que pode decidir um campeonato como esse, o mais importante até agora, do confronto entre Atlético e Cruzeiro. Esse vai ser um outro detalhe para a gente prestar atenção aí até o dia 26. Agora, vai ser um jogão. Acho que está aberto, evidentemente. O Cruzeiro tem condições técnicas, vai ter que jogar mais do que jogou ontem, porque não jogou o suficiente para ganhar do Atlético. Tem condições técnicas para fazer isso e o Atlético tem condições para jogar na casa do adversário também, segurar o resultado e conseguir o título. Tá certo. Teremos aí uns bons dias até a próxima partida. Sem dúvida. Para os times se prepararem e a gente também acompanhar tudo, né? É isso aí. Então tá, até mais, valeu. Tchau. Olha, gente, o Brasileirão teve um jogo ontem antecipado da rodada do meio, aqui, né, de semana que vem, por causa da participação do São Paulo na semifinal da Copa Sul-Americana. Partida que interessava diretamente ao Atlético e ao Cruzeiro. No Morumbi, o São Paulo recebeu o Internacional, que fez 1-0 com o zagueiro Paulão, que estava em posição de impedimento, hein? O São Paulo empatou no segundo tempo com Luiz Fabiano. Com o resultado, o time paulista diminuiu para 4 a diferença de pontos em relação ao Cruzeiro, 67-63. O Inter subiu para o terceiro lugar com os mesmos 57 pontos do Atlético. O Colorado leva vantagem no número de vitórias e o Grêmio tem um gol de saldo a mais que o Atlético. Por isso, o Galo agora é o 5º colocado. Duas investigações indicam que integrantes da ex-diretoria da Portuguesa deixaram o jogador Everton ser escalado de maneira irregular na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2013 para receber vantagens com o rebaixamento do clube. Everton estava suspenso e não poderia ter jogado. Segundo o promotor do Ministério Público, que investiga o caso, Roberto Senise, alguns dirigentes da Portuguesa, apesar de avisados pela CBF, não informaram a comissão técnica sobre a suspensão do atacante. Com isso, Everton foi utilizado no jogo contra o Grêmio irregularmente. A Lusa foi punida, perdeu 4 pontos e foi rebaixada para a Série B. O Ministério Público quer saber agora quem teria dado as tais vantagens e quem teria recebido. Essas pessoas receberam dinheiro de alguém para omitir essa informação? Essa é uma das linhas da investigação. Não há como afirmarmos que houve o recebimento de dinheiro.
Nós estamos procurando justamente identificar em alguma conta, em algum local, esse recebimento de vantagem. Na outra investigação da própria Portuguesa, o então presidente do clube, Manuel da Lupa, seria o principal alvo, mas há outras pessoas investigadas. É bom ficar claro que não é apenas do Manuel da Lupa. Há outros dirigentes que podem estar implicados no caso. Dr. Valdir, à época, o diretor do departamento jurídico do clube. O senhor Roberto dos Santos, diretor, à época, vice-presidente de futebol do clube e responsável pelo departamento de futebol. E 2 funcionários do clube. Por enquanto, a investigação gira em torno desses nomes. Nós já temos os nomes das pessoas, temos as consequências dos fatos, temos indicação de algumas operações financeiras feitas num país vizinho. A Portuguesa é colocada como vítima no processo. Os dirigentes que decidiram omitir a suspensão de Everton são os responsáveis e vão responder sobre o caso. Dizer que a Portuguesa vendeu a vaga é algo completamente infundado. O que a investigação revela é que a Portuguesa foi vítima da situação. Se houve essa venda de vaga, e é isso que o Ministério Público está investigando nessa parte, ela teria ocorrido por conta dos dirigentes da Portuguesa que executam os atos da Portuguesa, não por um conselho deliberativo. O ex-presidente da Portuguesa, Manuel da Lupa, disse em nota ser alvo de calúnia, mas afirmou que confia na imparcialidade do Ministério Público. Em entrevista ao Globoesporte.com, Roberto dos Santos, ex-vice-presidente de futebol da Portuguesa, explicou que na ocasião não foi informado que o jogador estava suspenso, mas admite que houve falha, provavelmente do departamento jurídico da Lusa. E o jogador Everton, que está no Paysandu, disse que todo o episódio é lamentável e vergonhoso e que sente muito pela Portuguesa. Um cinturão em jogo. 2 candidatos pesados. O brasileiro Fabrício Verdun encara o neozelandês Mark Hunt. O duelo acontece na primeira disputa do UFC no México. E o cinturão, que já foi de Minotauro e Júnior Cigano, pode voltar para o Brasil. É na madrugada de sábado para domingo, depois de Supercine. O UFC Combate. Pela Superliga Masculina de Vôlei, o Juiz de Fora ganhou a primeira 3-0 em casa sobre o Canoas. Hoje, o líder Cruzeiro recebe o São Bernardo às 8 da noite, em Contagem. Vem cá, você tá com fome? Eu não sei ainda não, hein? Eu tô. Agora, você já experimentou comida vietnamita? Então dá só uma olhada, gente, no cardápio dos nossos adversários asiáticos que disputam o Grand Prix de futsal. Na cozinha, eles se garantem. Para a disputa do Grand Prix de futsal, o Vietnã não quis nem saber de provar a feijoada, a picanha. O arroz e feijão estavam no buffet logo ali, mas eles só deram bola para a sopa de ovo com frango, que saiu de um dos quartos da delegação vietnamita. O gerente da seleção vai para a cozinha e os jogadores dão aquela força para preparar almoço e janta. Tran Natu disse que eles trazem do país deles os temperos, como pimenta e tempero para peixe. Os nossos jogadores preferem. As mãos são habilidosas. Os pés ainda têm um longo caminho a percorrer nas quadras. Se a seleção do Vietnã não quis provar os sabores tupiniquins, eles acabaram experimentando o melhor do Brasil de outra forma. A habilidade, os dribles e a ousadia brasileira desceram a seco para o Vietnã. Olha o gol do Pito, por exemplo, estreando pela seleção e já mandando uma caneta para fazer seu primeiro gol. Canetinha bonito demais. O Brasil goleou o Vietnã por 8-1 na estreia do Grand Prix. Eu acho que tem vários habilidosos aí no nosso time e todos que jogam para frente. E é isso aí, tem que ter ousadia mesmo. Hoje, a ousadia vai ser colocada à prova contra a forte seleção da Colômbia. Uma vitória garante o Brasil na semifinal, esperando que até domingo tenha muito mais do tempero brasileiro no futsal. Complicou para o Bruno Soares no Torneio dos Campeões em Londres. O brasileiro e o austríaco Alexander Peia perderam para o polonês Lukas Kubot e o sueco Robert Lindstedt. 2-1. Amanhã, Bruno e Peia precisam vencer os americanos Bob e Mike Bryan, a melhor dupla do mundo, para seguirem no torneio. Quem já se garantiu na semifinal com um jogo de antecedência foi o número 1 do ranking, Novak Djokovic. O sérvio derrotou o suíço Stanislas Wawrinka por 2-0.
Mais uma vitória e o Joko fecha o ano como primeirão do planeta. Gente, o Globo Esporte achou o ídolo atleticano Reinaldo no meio dos mineiros que acompanharam a final da Copa do Brasil no Rio de Janeiro. Você vai ver daqui a pouquinho. E também a 5ª vitória da nova era Dunga na seleção, só com jogadores que atuam no exterior. Hoje de manhã, Pelé passou por uma cirurgia de retirada de cálculos renais. O rei do futebol, que está com 74 anos, foi internado ontem num hospital em São Paulo. Ainda não há previsão de alta. Olha, gente, não foi só aqui em Minas Gerais que os atleticanos comemoraram a vitória de ontem, não. Sabe quem é que estava lá no Rio de Janeiro fazendo festa? O maior artilheiro do Galo de todos os tempos. Eu tô aqui na Lapa, centro do Rio de Janeiro, e lá em Minas Gerais está rolando o primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. 2 times mineiros, mas aqui nós encontramos um reduto dos atleticanos e viemos assistir esse jogão com eles. Vamos lá? Em meio a toda aquela bagunça, olha só quem estava lá no fundo, sentadinho. Reinaldo. Ele só é o maior artilheiro da história do Atlético Mineiro e um dos maiores ídolos do clube. Reinaldo é nosso rei! Isso que é energia, hein? Parece que você tá dentro do campo ali. Uai, nós estamos aqui é galo, aqui é galo. A emoção é a mesma, dentro e fora do campo. Que isso, é muito amor, rapaz. É muito amor ao galo e à esposa, graças a Deus. Vai dar tudo certo, tamo junto. Lá vem cruzamento, vem a bola por cima, desvio de cabeça! Gol! Minas Gerais, sambista. Tá vendo esse jogo aí do Atlético Mineiro e Cruzeiro? Tem aquela música, né? Morro dos Prazeres. Tá tendo muito prazer aqui vendo esse jogão. O Galo tá dando prazer e muito mais prazer assistir aqui a torcida Cariogalo, aqui no Rio de Janeiro, fazendo essa festa linda. Cariogalo nada mais é do que a varanda É a varanda. É o lugar que a gente vai para poder acender a churrasqueira, tomar a cerveja. É uma pequena extensão do estado de Minas Gerais aqui no Rio de Janeiro. A gente quer mais 2. Tentativa de desvio, o toque pro Dátulo! Pode chorar. Resume o samba aí pra essa vitória do Galo. Olha a asa, olha o bico, olha até o esporão. É o Galo na avenida, arrasando a multidão. Ei, já até cantou o samba pro Galo já. Toninho é mineiro, gente boa e galo doido. Galo doido, muito doido. O rei aí. Ô, gente, daqui a pouquinho a gente fala mais da final da Copa do Brasil, tá? Não sai daí, não. E também dos atleticanos que fizeram diferença no jogo no Independência. Eles se dão muito bem fora de campo e dentro também. Gente, jogador quando faz gol, extravasa na comemoração, né? Se a gente parar a imagem da comemoração do gol, olha só que engraçado, o Luan, com essa cara de mal aí, o Dátulo no coraçãozinho romântico. O primeiro jogo da final da Copa do Brasil teve esses 2 grandes personagens, 2 atleticanos que se dão muito bem dentro e fora de campo. Dois grandes amigos. Eles vivem juntos, eles são muito amigos. É engraçado, e eles têm um espírito muito parecido. Um baixinho vibrante. O espírito do Luan, principalmente, e é o espírito do torcedor do Atlético, por isso que ele é muito querido. Ele dá o que tem, ele dá os 100%. Um argentino que se apaixonou pelo Galo. O Dátulo vem também numa ascendência, e isso está facilitando muito os nossos resultados. Disposição enquanto estão em campo e busca insistente pelo gol. Vontade que cativa. Quando foi servido por Marcos Rocha, Luan se jogou na bola. Em cima de vento de cabeça! Gol! De Luan! Do Atlético! Uma comemoração do jeito Luan de ser. O diminuto Luan!
1,70 contando o cabelo. Eu acreditei que a bola ia passar ali do zagueiro e acabei fazendo mais uma vez um gol importante. Se foi irregular ou não para o baixinho do Atlético... Eu não sei de nada. O importante é que foi gol, tô feliz. Felicidade, mesmo que acompanhada de algum tipo de desconforto. Dor é algo que Luan parece ignorar quando está em campo. O Luan teve muitas contusões esse ano, conseguiu voltar, jogou com fratura na costela. A essa altura, uma entrada mais firme era como nada para ele. Dátulo também vivia uma noite iluminada. Boas jogadas. Bom corte do Dátulo, buscava o canto. A defesa do Cruzeiro se preocupava. Anda por cima de novo, a tentativa de desvio. O toque pro Dátulo! O argentino escapou da marcação e bateu forte no canto do goleiro Fábio para fazer o segundo gol do Atlético no jogo. Faz explodir o torcedor do Atlético no Independência! Dátulo, assim como Luan, vibrou muito e de modo especial com um amigo que tentava continuar ligado no jogo. Mas o maluquinho do Atlético cansou, não resistiu ao desgaste do corpo e foi atendido em campo. No segundo tempo, os dois nomes do Atlético na partida tiveram que participar do jogo de uma forma diferente. Enquanto o argentino Dátulo ainda tentava ajudar o Atlético em campo, Luan sofria no banco de reservas. Substituído, Luan assistiu Dátulo ser o organizador do meio-campo atleticano. É um jogador assim, participativo, né? E sempre com intensidade, está sempre com a bola no pé também. Dátulo teve outras oportunidades. Também defendeu. No banco de reservas, Luan, o doidinho, não parava quieto. Mas no fim, deu tudo como ele e os atleticanos queriam nos primeiros 90 minutos. Eu acho que fomos bem. Luan está parabéns. Todo o time está parabéns. Os dois jogadores estão sendo importantíssimos para a gente, principalmente no mata-mata. Um maluco aqui, brasileiro, ele é apaixonado por um argentino. O Luan e o Dátulo é um caso assim à parte, é um caso para um psicólogo. Ainda não acabou, dia 26 de novembro, que a gente vai conhecer o campeão da Copa do Brasil. Enquanto isso, amanhã no Globo Esporte a gente vira a chavinha para o Brasileirão, beleza? Até amanhã, boa tarde.